Olá, turma, boa noite. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, dando início aqui às nossas atividades dessa segunda semana, né? Vocês tiveram aí a reunião com a coordenação. Espero que todos vocês, ou pelo menos os representantes de turma, tenham participado, tá? Dessa reunião, para que vocês tenham ideia de como o calendário vai funcionar até o fim do mês, né? Que nós temos aí que encerrar o nosso segundo bimestre, né? Então, nós vamos trabalhar atividades, né? E na última semana a gente vai estar trabalhando aí as nossas avaliações. Pessoal, nessa última semana, né, alguns encaminharam os exercícios e fiquem atentos, não deixem de encaminhar os exercícios, porque eles valem notas de trabalho, tá? Para que vocês não fiquem de avaliação final. Pessoal, na nossa última atividade, né, da semana passada, nós falamos sobre os tipos de controle, né? Eu pedi que vocês dessem exemplos. Nós falamos dos tipos de controle, controle químico, controle biológico, né? Falamos do controle alternativo, dos homeopáticos, voltados todos, né, para essa parte de controle de insetos. Essa semana eu deixei para vocês um materialzinho aqui no portal, deixei um artigo. Porque assim como a gente tem problemas com insetos pragas, nós também temos problemas com ácaros, né? E lembrando lá na nossa aula, né, de ácaros eles não são insetos, eles pertencem, né, a outra classe, que não é a classe insecta, né? Então, quem não recorda, por favor, deem uma olhadinha lá no material, lá no portal da aula de ácaros, né? Deem uma olhada no material de vocês, né, antes de ler o artigo, para que vocês recordem, né, que nós tivemos essa aula de ácaros, onde eu especifiquei, falei para vocês a diferença, por que esses indivíduos não são considerados insetos, né? Então, voltando aqui para a parte de controle, a gente sabe que a gente tem problemas com insetos, né? Com insetos pragas dentro das áreas produtivas, mas também nós temos um problema muito grande com ácaros, né? Então, como tratar? Né? O que a gente pode fazer? Porque se o ácaro ele não é um inseto, então o inseticida que eu aplicar na minha propriedade para tratar aquele inseto, ele não vai ter ação sobre os ácaros que estão presentes ali dentro ali atuando no plantio, né? Causando dano nas plantas, causando o problema na minha área de produção. Então, como é que a gente vai fazer? Eu trouxe esse trabalho, né? Eu trouxe um artigo de Júnior e colaboradores, né? É um trabalho elaborado pela Embrapa, né? Que fala dos efeitos dos ácaros, né? Sobre o plantio de citros, né? Aqui no estado de Roraima. O mais interessante é que esse trabalho ele foi feito aqui, né? Os testes foram feitos aqui, então eu achei de extrema relevância, né, a gente observar como é que isso foi feito, como é que ele se comportou, porque esse trabalho aqui, pessoal, esse artigo, ele fala das nossas condições, né? Esses testes foram feitos aqui nas nossas condições regionais, né? Então é muito interessante porque ele trata, né, ele retrata toda a nossa realidade. Então ele fala aqui do efeito dos acaricidas, né, sobre o ácaro tetraniquídeo, né, e sobre os ácaros predadores. Como é que os acaricidas se comportam, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem aquela praga lá, a gente também tem indivíduos que são considerados predadores, né? Aqueles indivíduos lá que vocês sabem que são maiores do que a presas e mais rápidos. Será que quando eu utilizar o meu acaricida, eu também não vou estar matando o ácaro predador? Quais os efeitos desse acaricida no ácaro predador? Porque o ácaro predador, pessoal, para a minha produção, ele é benéfico. Eu extinguir esse indivíduo com a ação de um produto não é interessante, né? Então, e quais os níveis de aplicação? Que tipo de acaricidas eu vou estar utilizando para ter um efeito positivo dentro da minha área de plantio? E a gente sabe que tem um problema muito sério com ácaros em citros aqui, principalmente na região do sul do estado, em outras regiões. Hoje nós temos problemas aí com ácaros nas mais diversas áreas, né? Mas aqui a gente tem um impacto muito maior justamente nos citros, né? Então, assim, eu quero que vocês leiam esse artigo e façam uma resenha, né? Como é que vai ser feita essa resenha? É uma resenha básica, onde vocês vão colocar os pontos cruciais e principais e, inclusive,
discutir sobre os dados, né, sobre esse levantamento realizado pelos autores. Eu acho importante a gente também frisar os trabalhos feitos na nossa região, né, que eles retratam a nossa realidade. Então, eu quero que vocês façam basicamente essa resenha, tá, com os principais aspectos. Inclusive, vocês podem colocar também, depois da resenha, se vocês quiserem acrescentar a mais, né, numa folha à parte, colocar questionamentos sobre o artigo. É interessante a gente fazer esse debate, né? Então, pessoal, basicamente a nossa atividade essa semana, a gente vai trabalhar o efeito o que trata sobre esse artigo, sobre os efeitos dos acaricidas, né, que eu achei muito importante a gente falar um pouquinho disso, né? A gente fala dos insetos, já falou, a gente já teve essa visualização a respeito de outros indivíduos, e os ácaros, eles também são de extrema importância econômica para a nossa região. Então, para a gente ficar inteirado do que a comunidade está estudando, o que está acontecendo, os principais danos, que inclusive nesse artigo aqui, ele trata, né, é um artigo de 9 folhas, ele trata, assim, os principais danos, como é que ocorreu esse ácaro, quais os principais sintomas que foram identificados, e ele fala aqui o tipo de experimento que foi realizado e os resultados obtidos, né? Então, eu quero que vocês façam uma resenha, tá? Uma resenha simples com as principais partes, assim, que se tornam extremamente interessantes e relevantes do trabalho, tá certo? Então, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, e qualquer coisa vocês entrem em contato. Meu número todos vocês já têm acesso, pode mandar pelo e-mail, tá? E fiquem atentos às datas de entrega, tá ok? Essa atividade eu vou estar até domingo para que vocês encaminhem. A gente tem aí um longo feriado, né? Quinta-feira, com certeza na sexta-feira será ponto facultativo também em algumas instituições. Então, vocês têm aí bastante dias para ler, para entender o que está acontecendo, e caso necessário, eu estou à disposição para as dúvidas, tá certo? Um grande abraço para todos e fiquem atentos que semana que vem nós temos mais atividades para preparar vocês para avaliação, tá certo? Boa noite!